Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o texto A História Hoje, Dúvidas, Desafios, Propostas, de Roger Chartier. O texto do Chartier é um texto bem interessante na medida em que ele primeiro nos chama a atenção a respeito daquilo que ele denominou de história dominante, o que foi, na verdade, o uso comum durante muito tempo, que era a ideia de que você, quando se tratava dos estudos da história, ou estava falando de estudar sociedades antigas, né, na medida do possível, é claro, e, em primeiro lugar, isso, e em segundo lugar, havia sempre uma espécie de submissão da história ao número e à série. O que seria mais ou menos isso? Seria a ideia de você trabalhar sempre uma história que nós poderíamos chamar de uma história quantitativa, de uma história econômica, de uma história política em alguns aspectos. Né? Quer dizer, isso durante muitas e muitas décadas foi o que se entendeu por história. Tá? E aí, só que num dado momento, quer dizer, você começa a ter uma grande crise nesse sentido de se pensar que se a história realmente poderia ser isso, apenas isso, se ela não teria uma outra opção. Uma primeira grande ruptura com esse modelo foi aquilo que se denominou de micro-história, ou seja, ao invés de você tratar de coisas que seriam notadamente relevantes, né, grandes nomes, ou nessa história quantitativa que a gente acabou de citar, a história poderia tratar simplesmente de um caso comum, de algo singular, e a partir dessa situação muito particular, muito única, você começar a debater uma série de nuances históricas. Tá? Uma obra que ficou muito conhecida nesse sentido é um livro do historiador Carlo Ginzburg. Tá? O livro denomina-se O Queijo e os Vermes. Tá? Foi um livro que realmente causou uma celeuma tremenda na área da historiografia, na medida que ele mudava completamente o perfil desse texto histórico e começava a tratar de um homem comum da Idade Média, e a partir daí ele discutiria uma outra forma de se pensar a história. E nesse sentido, tá, também no reboque dessa grande crise, um outro debate aparece, tá, que era o seguinte, e isso apareceu muito na historiografia norte-americana, que colocava a seguinte questão: no final das contas, toda a análise histórica ela só pode se realizar a partir de uma narrativa. Né? Então, a pergunta seria a seguinte: afinal, qual é a diferença da narrativa histórica para as outras narrativas? Ou, se vocês quiserem traduzir, qual é a diferença de uma história para um modelo ficcional, por exemplo? Né? Nesse sentido, o Chartier, no seu artigo, ele coloca para a gente uma coisa que ficou conhecida nos Estados Unidos como linguistic turn, né? Que era exatamente debater o pensar histórico completamente preso ao discurso. Ou seja, o que interessa e o que faz a diferença nos vários historiadores, nas várias narrativas, é muito mais um estilo de linguagem, um estilo de escrita e muito menos alguma coisa presa à realidade. A justificativa dessa corrente é que no final todas as coisas somente poderiam se apresentar por meio de narrações. Ora, se essas narrações são o único caminho possível para você apresentar qualquer informação, então muito mais interessa como essa narrativa é apresentada. Quer dizer, quais os termos linguísticos que essa narrativa apresenta, trabalhando como metáfora, como sinédoque, enfim, dos várias outras figuras de linguagem que nós temos. Então a história seria apenas isso? Há um livro que ficou muito famoso de um historiador norte-americano chamado Hayden White. O livro intitula-se A Meta-História. É uma obra que vai pegar diversos historiadores do século XIX e irá tratá-los a partir de figuras de linguagem. Foi outro livro que causou uma grande revolução na sua época, na década de 70, enfim, e que depois foi traduzido alguns anos depois para o português aqui no Brasil e que causou uma grande celeuma da mesma forma. Todavia,
frente a esse debate que se a história então é uma pura narração, né, um outro grupo de historiadores, notadamente na França, e particularmente vinculado à escola dos análises, que já vinha trabalhando uma história social já há muitas décadas, lembrava a esses historiadores norte-americanos o seguinte, que tá bom, então toda história é uma história narrativa, porém, toda narração ela é socialmente produzida, ou seja, eu não tenho dúvidas que a maneira como se escreve, ela tem suas amarras, ela tem seus limites. E daí nós devemos levar em consideração essa dita forma de se escrever, de se narrar a história. Porém, né, esses historiadores lembravam o seguinte, essa mesma narração, ainda com seus limites, ela não pode aparecer em qualquer condição social. Ou seja, a narrativa histórica ela seria diferenciada na medida em que esse componente social ele é uma variável independente, ou seja, é algo que não se pode abrir mão, na medida em que ele não depende de nada e ele, ao contrário, ele interfere na narrativa. Ora, o texto do Chartier ele coloca para a gente essas duas grandes faces da historiografia do final do século XX, que de certa maneira se arrasta pelo século XXI. A saber, de um lado, a história é pura narração. Se ela é pura narração, então ela guarda uma semelhança gigantesca com as obras ficcionais. É a primeira opção. Segunda opção, não. A história ela é diferente na medida em que a sua narrativa ela se prende a componentes estritamente sociais, na medida em que apenas esses componentes são capazes de autorizar ou interferir na forma de se escrever. Esse texto de Chartier torna-se importante para a nossa reflexão e com isso a gente encerra a nossa videoaula. Muito obrigado e até uma próxima.